Aqui é Letícia Luz Sobretudo e a gente vai falar agora sobre reações químicas. Então, para começar a falar sobre reações químicas, vamos começar com alguns conceitos básicos. Se você vir, já tem algumas coisas aqui no quadro, né? Então, vamos lá. Como uma reação química funciona? O que é uma reação química? Uma reação química vai ser quando duas ou mais substâncias vão reagir e formar um produto. Ou seja, a gente vai ter aqui os reagentes e o produto. Os elementos químicos que vão formar os reagentes e o produto, que pode ser formado de várias formas. A gente vai ver que existem 4 tipos de reações químicas. Então, a gente vai ter sempre reagentes e o produto. O produto pode ser mais de um produto, pode ser só um. E, bem, a gente vai ver isso mais na frente. A gente só tem que entender primeiro, aqui, que esses elementos aqui da frente, que vão ser somados, ou então... vai ser só um que vai se dividir, também pode ser. Ele vai ser o reagente e o resultado vai ser o produto. E quando tiver esse deltazinho aqui, né, esse triângulozinho, significa que a reação, para acontecer, ela precisa de calor. Então, aqui a gente tem o ferro e o sulfato. O sulfato não, desculpa. E o enxofre. E se a gente juntar eles dois com aquecimento, né, com calor, que significa esse deltazinho aqui, a gente vai encontrar o sulfeto ferroso ou o sulfeto de ferro com 2 números romanos. Se você ainda não tá entendendo muito bem isso aqui, volta lá e vê a aula sobre montagem de fórmula, que a gente fala um pouco sobre ferroso, férrico, e eu tô falando agora que pode ser escrito sim, você pode ver em alguns livros escrito de ferro 2, né? Sabendo esse 2 aqui qual é a carga, né? Do nosso íon. Então, a gente vai encontrar aqui o sulfeto de ferro, né? O sulfeto ferroso também, mesma coisa, a partir dessa reação. Bem, e o que é esse negócio? O que é esse S entre parênteses aqui? Se você tirar ele, tá tudo certo, tá? Ninguém precisa botar esse S aqui quando vai escrever, tá tudo certo. Mas se você vira esse S, significa só que aqui é sólido e aqui é sólido. S é sólido, L é líquido, G é gasoso, Aq aquoso e V é vapor. É bem, assim, intuitivo, mas só para ninguém se espantar quando vira uma coisa dessas. E vamos para algumas leis das reações, né? A gente vai ter a lei da conservação de massa. O que vai ser isso? Botei uma reação química aqui. NaCl, né? Sódio e cloreto de sódio. E a gente tem aqui prata, NO3, e isso aqui vai gerar AgCl. Bem, e vai gerar isso aqui. E isso daí vai ter que ter o mesmo peso. Nossa, desculpa, ficou faltando botar coisa aqui. Mas a gente bota agora, que bom que eu percebi antes, porque eu vi aqui que tá faltando. Mas a gente bota, é só a gente apagar aqui rapidinho e botar bonitinho aqui. Mas enquanto isso eu vou falando. Então a gente tem que NaCl mais AgNO3 vai dar NaNO3, que é aquoso, tá? Mas enfim. Mais AgCl, que é sólido. Ok. Se os reagentes têm uma massa X, né? Digamos que isso aqui pesa X. O produto vai pesar X também, tá bom? É basicamente isso que a lei da conservação de massa diz pra gente. Agora, o que é a lei das proporções constantes? Também pode ser chamada de lei das proporções fixas ou definidas, ou lei de Proust. E ela diz que, por exemplo, peguei a água como exemplo. A água, né, a massa do hidrogênio e do oxigênio vai ter sempre uma proporção de 1:8. Ou seja, se você pesar o hidrogênio, se você tiver a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio na água, né, formando a água, a gente vai ter sempre uma proporção entre as massas de 1:8. Isso vai se preservar até mesmo quando a reação gerar uma
o resto, né? Digamos assim. O que que é? A gente tem H3 mais O. Isso vai dar H2O mais H. Isso vai gerar água mais hidrogênio. Esse hidrogênio vai voltar para a natureza e a gente vai ter essa água aqui. Mas a gente continuou com a mesma proporção porque gerou esse hidrogênio aqui, só que ele não vai ser utilizado na água, mas ele foi gerado. Isso aqui vai me levar a falar uma coisa que nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, vai ter sempre que ter todos os elementos do reagente no produto. Pode ser de uma forma completamente diferente, mas eles sempre vão ter que estar lá. Mas agora a gente vai apagar tudo isso aqui rapidinho e vai falar sobre os quatro tipos de reações. Então, eu acabei apagando ali o nosso título também, mas todo mundo sabe o que é reações químicas. Então, vamos botar aqui. Novo título. Tipos de reações. São 4. E vamos lá. A gente vai ter a síntese, adição ou combinação. Sim, são 3 nomes para a mesma coisa. Mas você precisa saber esses 3 nomes, né? Você pode usar só um na hora que você for escrever, mas você tem que saber os 3, porque se aparece, você tem que saber que é isso. E ela vai ser representada assim. Então, a gente vai ter 2 elementos que vão gerar um produto com 2 substâncias vão gerar uma única substância, um único produto, tá bom? E a gente vai ter um exemplo aqui com elementos químicos, 2 magnésio mais O2, isso vai gerar 2MgO. Então, a gente tinha aqui uma substância, outra substância que gerou uma substância só. Então, eu vou apagar isso aqui. Eu vou botar pra gente ir acumulando aqui em cima. Eita, meu Deus do céu. Vou botar aqui. A mais B igual... o produto é C. Vamos para mais um. Agora, a próxima é a análise. Análise ou decomposição. O que vai ser esse? Vai ser o inverso da outra, né? Vai ser um reagente A, uma única substância, tendo como produto 2 substâncias diferentes. Vai decompor, né? Legal lembrar isso de matemática e tal. Então, a gente tem aqui um exemplo com elementos químicos. 2NaN3, que vai se transformar em 3N2 mais 2Na. Se você perceber, sempre preserva aqui a quantidade dos elementos, tá? Isso é muito importante, a gente vai ver isso no balanceamento de equações também. Não nesse vídeo, porque não vai dar tempo, é melhor focar só nisso, pra gente falar tudo bonitinho. Isso aqui vai dar B mais C. Então, próxima coisa, simples troca ou deslocamento. Simples troca ou deslocamento. O que vai ser esse? Esse vai ser assim. A gente vai ter uma substância simples mais uma substância composta que vai gerar uma substância composta diferente mais outra substância simples diferente. Um exemplo com elementos químicos. Zinco mais 2 hidrogênio mais Cl cloro, que vai gerar Zn cloro 2 mais H2. Então, se você perceber, o H2 estava aqui, ele vai ficar sozinho. E aqui o cloro estava junto com H e ele vai ficar junto com o zinco que estava sozinho. Então, a gente vai perceber isso daqui. Então, apaga tudo e vamos reescrever. Uma pequena explicação. Eu estou reescrevendo aqui para a gente ter todas as regras juntas, tá? Então, a gente vai ter A mais XY, que vai gerar AX mais Y. Na verdade, é AY mais X, né? Tô falando besteira já. AY mais X. E agora a última, né? Última, mas não menos importante. A gente vai ter
a dupla troca, ou permutação. Que vai ser de novo assim, parecida com essa, só que agora a gente vai ter duas substâncias compostas reagindo, formando duas outras substâncias compostas diferentes da seguinte forma: AB mais XY vai originar AY mais XB. Exemplo com elementos químicos: H2SO4 mais BaOH2 vai gerar 2H2O mais BaSO4. Então, ó, vou mudar até a cor. A gente tem um H aqui. Só que aqui o H tá com o OH2, né? E tá tudo junto aqui, formando uma nova substância, né? Pegando esse e esse. E agora a gente vai pegar esses dois aqui e vai formar essa substância aqui. Espero que tenha dado para entender isso aqui certinho, tá? Mas eu vou reescrever ali pequenininho, só pra gente dar uma relembrada antes de começar a fazer os exercícios. Eita, foi. Tração. Então, a gente vai ter aqui AB mais XY vai resultar em AY mais XB. Beleza? É isso. Então, síntese, adição, combinação, A mais B resulta em C. Análise ou decomposição, A resulta em A mais B. Simples troca ou deslocamento, A mais XY resulta em AY mais X. Dupla troca ou permutação, AB mais XY resulta em AY mais XB. Então, vou dar uma apagada nisso tudo aqui para a gente fazer alguns exercícios. Vamos lá fazer os exercícios sobre isso. Vou botar aqui... botar alguns exercícios diferentes. 2HCl resulta em ZnCl 2 mais H2. Vou botar alguns para dizer qual é o tipo das relações, né? E alguns outros pra gente dizer o nome. Pra gente dizer o nome? Não é? Tudo pra dizer o nome, mas eu vou botar alguns com elementos químicos mesmo. E outros... Na verdade, eu vou começar pelos de baixo, porque eu vou botar um pouco mais fáceis. Então, a gente começa pelo de baixo. Eu aconselho você ter essa listinha com você, porque vai ficar bem mais fácil para você conseguir reconhecer, né? E eu vou botar só 4 mesmo, pra gente poder também ser mais rápido. Porque se você conseguir entender isso aqui, você tá super bem. Eu aconselho você pausar o vídeo, tentar fazer e depois a gente volta. Eu vou já começar aqui e vamos analisando caso por caso. Então, a gente aqui tem o quê? A gente tem uma substância simples, uma substância composta, que origina uma nova substância composta e uma substância simples. Vamos arrumar isso com aquele A mais B, né? Então, a gente vai ter... E eu falei que eu ia começar por essa, comecei por essa. Tudo bem, deixa eu começar na ordem mesmo. Então, a gente vai ter A mais XY resultando em AY mais X. O que era isso mesmo? Isso era a simples troca ou deslocamento. Então, a gente vai escrever simples troca ou deslocamento. Vamos para baixo agora. Aqui a gente tem
uma substância composta, uma substância simples. Não, uma substância simples? Não, é uma substância composta, originando uma única substância. Então, a gente tem A mais B igual a C. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser aquele primeiro caso, que vai ser a síntese, a adição ou combinação. Então, a gente tem síntese, adição ou combinação. Nesse caso, você escolhe um e bota, tá? Tô botando todos pra... Dá pra entender que isso pode ser todos. E aqui, o que vai ser? A gente tem aqui AB, XY, que tá certinho, igual a gente fez naquela vez, né? E resulta em AY mais XB. Composta, 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 composta. Então, a gente vai ter que aqui tem só compostas, né? Vai ser a nossa dupla troca ou permutação. E aqui a gente vai ter uma substância simples, outra substância simples, que resulta em uma substância só, que vai ser de novo a síntese, adição ou combinação. Bem, se você deve ter percebido que a gente viu 3, né? Porque repetiu aqui nesses exercícios. E vamos lembrar que faltou o quê? Faltou a decomposição, que é aquela que a gente tem o A se transformando em B mais C. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que tenha dado para entender super bem. Se você gostou, já curte o vídeo aí e continua no canal para ver mais vídeos sobre química que talvez você se interesse.